Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Anderson e vamos estar trabalhando com a segunda aula hoje sobre desenvolvimento de site. Lembrando a todos vocês que o conteúdo que iniciamos é de nível básico, tá? Então é apenas para entendermos aí como é que funciona essa linguagem de marcação. Então temos aqui de início, né, os primeiros pontos do nosso assunto de hoje é entendendo a linguagem dessa marcação, né? E no caso a linguagem HTML e suas marcações, tag, atributo e valor ou nome. O que de fato é isso, né? Vamos conhecer já já. E a estrutura básica de um documento HTML. Então vamos iniciar nossa aula de hoje? Então vamos lá. Entendendo a linguagem de marcação. Tá? Como é que funciona? Para a gente entender a linguagem de marcação, temos que considerar o seguinte. Imagina você escrever um texto. E esse texto, você pré-formatou da forma como você entende. O que é essa pré-formatação? Seria tipo atribuir ênfase para algumas palavras, sublinhar algumas palavras, passar uma linha embaixo. Você escolhe aí de fato como você iria pré-formatar o seu texto. Mas sabemos que quando trabalhamos com um livro, né, essas informações ficam muito melhor apresentadas. Então essas informações praticamente teríamos em um negrito mais destacado, recuo aí nos parágrafos, teríamos uns marcadores aqui, né, para determinar um título e o subtítulo, teríamos aí no caso um rodapé, um número de páginas. Então o que você está vendo é uma organização, uma formatação bem estruturada aí para o livro, tá? Então uma coisa que seria o antes e seria depois, né? Mas isso tudo acontece quando você abre o livro, né? Quando você abre o livro, você consegue ver essa estrutura formatada. Vamos entender isso agora falando do nosso site utilizando uma linguagem de marcação. Então imagine o seguinte, no navegador teríamos aí todo esse texto que você está vendo apresentado. Porém, esse texto apresentado não está formatado, tá? Mas ele está apresentando-se no navegador. Mas no momento que você determina uma linguagem de marcação para ele, ou seja, quando você atribui marcações sobre esse texto, essas marcações vão estar alterando alguma coisa. É o que estamos vendo aqui. Esse mesmo texto agora está presente nessa estrutura, sofrendo aí algumas alterações por parte aí, no caso de marcações, né? Marcações de uma linguagem, que já vamos saber que é HTML, mas de início entenda que essas marcações estão alterando a forma do texto em si, nesse exemplo aqui, né, do texto, mas poderia ser de imagens, de vídeos e de outros tipos de conteúdo. E o resultado é muito simples. Agora temos uma página, né, o resultado aí das marcações aplicadas ao texto, determinando aí títulos, subtítulos, uma pequena linha, temos aqui um texto em itálico, um outro texto em negrito e temos um texto em negrito com uma cor. Então, como você pode ver, as marcações elas servem para alterar, para formatar, para determinar como se apresentam os conteúdos de uma página. Então, isso aí a gente vai entender mais a fundo a partir de agora. A linguagem de marcação que iremos trabalhar é a HTML, Hypertext Markup Language, que nada mais é do que uma linguagem de marcação de hipertexto. Essa linguagem de marcação possui uma sintaxe básica, tá? E essa sintaxe ela começa assim, com uma abertura, com um fechamento e com conteúdo. Então, no caso aqui temos a abertura da marcação, temos aqui também o fechamento da marcação e temos o conteúdo dessa marcação. Então, só para entendermos o que está acontecendo aqui, essa marcação B, né, com o fechamento da marcação B aqui e esse conteúdo com a expressão conhecimento, quer dizer o seguinte, que essa tag, né, como é conhecida a marcação também, ela vai estar alterando o seu conteúdo para um estilo negrito, tá? Então ela vai estar formatando a palavra conhecimento para negrito. Então dessa forma temos a tag que se abre e a tag que se fecha, ou seja, a abertura da marcação, fechamento da marcação para negrito, e o seu conteúdo vai estar se comportando, vai estar se apresentando em negrito. Tá? Então, o que de fato seria esses sinais aqui, né? O sinal de menor, o sinal de maior, conhecidos como parênteses angulares na marcação, é eles que vão determinar a abertura da marcação e o fechamento da marcação. Observe que a única diferença entre a abertura e o fechamento está nessa barra.
que você está vendo, tá? Essa barra invertida. Então, no caso, temos aqui, né, a representação, né, de uma sintaxe básica em HTML, mas tem mais. Tag, atributo e valor ou nome, né? As marcações são conhecidas como tags. A gente acabou de ver isso no slide anterior. Uma tag pode conter atributos, olha que legal, e os atributos possuem valores ou nomes. Vamos entender na prática como é que isso funciona. Então temos aqui, né, uma abertura, né, uma marcação de abertura, no caso a tag fonte, né, e aí você percebe que temos uma outra expressão bem do lado de fonte, separada por um espaço, que é a expressão face, né, e aí você tem um sinal de igual, abre aspas duplas e temos uma outra expressão chamada Arial. Então vamos lá. Fonte é a tag, face é o atributo, Arial é um valor ou nome. Nesse caso é um nome. Então, se você perceber a estrutura, temos a abertura aqui, né, da tag, né, a marcação de abertura, e na sequência temos o parênteses angular fechando, né, a tag de abertura, a marcação de abertura. Né, você percebe que ela estendeu-se um pouco, porque temos a tag, temos o atributo e agora temos o valor. E o que consiste isso? Que fonte é uma tag que determina, no caso, uma fonte que vai trabalhar, uma tag que vai trabalhar com letras, né, com um texto. E aí, no caso, o face é o tipo desse texto. Então, o atributo vai estar alterando o texto, né, a partir aí de um nome, no caso, uma expressão chamada Arial, ou seja, o texto todo vai ficar em Arial. Então, vamos verificar o restante aí. Temos aí fonte como tag de abertura, face como atributo e Arial como nome ou valor. Na sequência, você percebe o fechamento agora da tag fonte, ou seja, a marcação aí e seu fechamento. Você percebe a barra aqui, né? Então temos a abertura e agora temos o fechamento. E claro, o conteúdo, né, que vai sofrer alteração para o tipo de fonte Arial. Tá? E tudo isso que você está vendo, a abertura, né, da tag fonte, com o fechamento aí da tag fonte e o seu conteúdo, temos o que chamamos de elemento. Tá? Então vamos verificar aqui, né, alguns detalhezinhos sobre tag, atributo e valor ou nome. Tag inicia e fecha a marcação. Tá? Atributo usados para personalizar a tag. Valor ou nome define a personalização. Então, como você percebe, o atributo altera a tag, tá? Mas o atributo só vai alterar a tag quando ele tiver um valor ou um nome. Tá? E no caso do nosso exemplo, a fonte como tag, né, alterando o seu tipo de fonte através da expressão face, né? E aí teremos aí na sequência um valor que no caso o nome, né, o termo Arial. Tá? Como você pode ver novamente, toda a estrutura aí presente. Beleza? Então acho que ficou bem entendido aí, né, pessoal? Vamos continuar então com a nossa aula. Estrutura básica. Toda a estrutura básica em HTML começa aí com a expressão doctype, do jeito como você está vendo aí. Abre-se o parênteses angular, sinal de exclamação, doctype HTML, fecha o parênteses angular. Nesse exemplo aqui, doctype HTML não é uma tag, mas sim uma instrução para que os navegadores entendam que o documento a ser aberto é um documento do tipo HTML. Tá? Beleza, na linha 2 temos aqui de fato o documento HTML iniciado e você percebe aqui embaixo HTML sendo fechado. E aí você também analisando, né, temos o seguinte, que entre a abertura dessa marcação e o fechamento dessa marcação, no caso HTML, temos também dois elementos que foram iniciados, que é o red e o body. Tá? Então, no caso, o red a gente vai já estudar e conhecer um pouco mais, é uma tag que trabalha com as configurações da página, ou seja, todos os recursos que compreendem a estrutura da página, que você não vê, mas que o navegador vai estar codificando e entendendo e apresentando através de configurações. O body, na verdade, é o corpo do documento, é aqui onde é contido as imagens, vídeos, áudio, texto, o que for, as cores, tudo que estiver ligado aí com o conteúdo da página é apresentado dentro aqui entre a abertura e o fechamento do body. Tá? Então, no caso, vamos conhecer já o que é esse meta, o que é esse title, aqui essa tag meta e a tag title, tá bom? Então vamos continuar aqui. Ó, aqui tem um resumo que eu separei para você sobre doctype, HTML, red e o body, tá? E você pode depois aí estar pausando o vídeo para ler aí melhor o que se trata aí cada uma delas de uma forma bem resumida e extraída de um conjunto de livros aí, tá bom? Então vamos lá, continuando. Olha, é importante também determinarmos o que são os elementos a partir de
de duas características, né? Que é os elementos normais e os elementos vazios. A gente aprendeu ainda há pouco que o elemento é determinado pela abertura e o fechamento de uma tag. Então, ó, todo elemento que tiver a abertura de uma tag e o fechamento da mesma é considerado um elemento normal. Mas existem os elementos vazios que não possuem conteúdo e eles são abertos e fechados com apenas uma tag, tá? Com ou sem o caractere barra. Então, vamos analisar aí como é que funciona essa ideia. Temos aqui o elemento vazio BR que vai determinar o seguinte, uma quebra de linha, tá? Então esse elemento você percebe que ele tem apenas a sua abertura e não tem o seu fechamento. E se fosse tentar determinar o fechamento dentro da própria abertura, eu teria que colocar aqui uma barra, né, como citado em cima aqui, tá bom? Continuando, e agora temos o elemento normal, né? Um elemento normal ele tem a sua abertura e tem o seu fechamento, decretado também com o mesmo elemento, porém com uma barra precedendo o mesmo. Bora lá, continuando? Certo, então vamos para um exemplo bem interessante, mas para isso vamos ter que abrir o bloco de notas. Futuramente vamos usar outros programas para desenvolver essa ideia, mas eu vou utilizar aqui o bloco de notas. E no bloco de notas eu vou estar trabalhando aí o nosso código. Tá? Então vamos criar uma estrutura básica como aprendemos. No caso, iniciando pela expressão doctype, declarando ser um documento HTML, o nosso navegador já vai interpretar assim. Na sequência, eu vou utilizar aqui a tag HTML, não vou perder tempo, faço logo o fechamento da tag HTML. E dentro da tag HTML, vamos estar colocando os demais elementos. Então, a abertura da tag HTML e o seu fechamento determina que tudo que eu estiver colocando aqui dentro trata-se de um documento HTML e, claro, todas as configurações e informações sobre o mesmo. Então, vamos agora para outra tag fundamental de um documento de uma estrutura básica HTML, que é, no caso, o red. O red vai trabalhar com as configurações. Tá? Você se pergunta, professor, por que o senhor não deixa tudo assim alinhado? Olha, eu poderia até fazer assim, mas você percebe que vira uma bagunça se você quiser identificar quem está dentro de quem. Então, esse modo de trabalhar aqui chamamos de indentação, ou seja, estamos separando e organizando visualmente quem está dentro de quem, ou seja, dentro do HTML que se abriu e se fechou, temos aqui o elemento red, que por sua vez, dentro do mesmo, vai conter algumas informações, como a configuração que determina, por exemplo, o título, o title. Então, ó, eu vou estar colocando aqui o que seria o título do nosso documento. Tá? Então você percebe que na abertura e no fechamento agora do Red temos o title. E o title vai determinar um título para o documento. Olha, se você quiser saber como é que eu estou fazendo esse recuo, é bem simples. Eu vou estar voltando aqui, né? Aí você pode pressionar a tecla Tab no teclado. É uma tecla que está acima da Caps Lock. Aquela tecla que deixa todas as outras letras maiúsculas ao serem pressionadas. Tá? Então, ó, a Caps Lock, né, está abaixo da tecla Tab, que é a que estamos utilizando para fazer esse recuo. Então, eu pressionei a tecla Tab e eu tenho um recuo. Então, você percebe que aqui temos uma linha praticamente como se fosse na sua visão aí, né, como se fosse uma linha da tag HTML, outra do head na vertical, e agora temos a do título. E eu vou colocar o título assim, ó, aula 2. Certo? Então, eu vou estar configurando aqui também o meta, né, charset UTF-8 como valor. Ó, temos o que então aqui? Temos uma tag, temos um atributo e temos o valor que vou inserir agora. Para que serve essa tag meta? Né? No caso, a tag meta é uma tag de implementação e contém vários atributos aí para essa tag. Tá? O objetivo principal dessa tag com seus atributos é alterar, personalizar algumas configurações referente ao reconhecimento de servidores, informações aí referente à questão do SEO, que é o Search Engine Optimization, que nada mais é do que um reconhecimento de busca de outros sites. Então, assim, tem um conjunto de coisas, né, que facilitam aqui trabalhando com a tag meta. A gente vai ter uma aula aí que a gente vai explicar outros atributos aí da mesma e a gente trabalhar, tá ok? Então, não vamos nos aprofundar muito nessa ideia hoje. Mas temos aqui, né, no caso aí a tag meta com o atributo charset UTF-8 de valor, né, no caso de nome, e aí temos o título aqui, aula 2. Vamos salvar esse documento? Então, para a gente salvar esse documento, vou ter que vir aqui, ó, arquivo, salvar, ou então eu posso pressionar Ctrl S. Daqui para frente eu vou pressionar a expressão Ctrl S, tá ok? Essa sequência aí de teclas aí. Então, ó, salvando, vou dar um nome aqui para ele, tá? O nome que eu vou atribuir, eu vou colocar assim, aula
também aula 2, só para saber quem é quem. E tem um ponto importante, eu vou aproveitar essa codificação bem aqui, também vou padronizar no UTF-8, tá ok? Então, ó, escolha aqui a codificação UTF-8 e clique em salvar. Pronto, acabei de salvar aí o arquivo, né? Deixa eu ver onde que eu salvei mesmo. Ah, bem aqui na área de trabalho. Você já pode ver aqui o arquivo na área de trabalho. Só que tem um problema, esse arquivo está com a extensão TXT e não com a extensão de uma página da internet. Então o que eu vou fazer? Eu vou estar fazendo o seguinte, ó, eu vou estar fechando aqui rapidinho e vou pressionar F2 para renomear, então eu posso clicar com o botão direito e renomear, tá? Mas F2 também faz a mesma coisa. E eu vou estar não alterando o nome do arquivo, mas no seu sufixo, a sua extensão, tá? Então, no caso, vou colocar assim, ó, HTML, vou confirmar. O próprio Windows considera como um erro, né, fazer isso, que eu posso danificar o arquivo, mas eu sei o que estou fazendo, eu estou convertendo um arquivo de texto em um arquivo HTML. Eu vou estar salvando e você percebe que o Windows já reconheceu o arquivo como um arquivo de extensão de navegadores, no caso, uma linguagem de marcação HTML, e ele já transformou no ícone aqui do Google Chrome, tá? Vou dar 2 cliques. E aí você percebe que o título que eu coloquei, ó, aula 2, né, lá pelo Reader, que é o cabeçalho, já se apresenta aqui como título da aba. É uma configuração, né, do documento. Então ele já parou ali a informação. Na sequência, se eu quiser fazer as demais alterações, eu vou ter que abrir esse documento. Então eu vou estar clicando com o botão direito e vou estar abrindo como um bloco de notas. Eu não vou estar abrindo como página. Eu já tenho a página aberta. Tá? Como você está vendo. Então o que vai acontecer aqui é muito simples. Tudo que eu fizer aqui no bloco de notas, eu pressiono as teclas Ctrl S para salvar e na sequência aqui eu só pressiono F5 para atualizar. Tá? E aí atualizando a minha página, eu terei as informações que eu estou colocando aqui pelas linguagens de marcação já apresentadas aqui no navegador, que está renderizando a minha página. É como se aqui fosse o texto onde eu formato e aqui fosse o livro onde ele se apresenta. Tá bom? Então vamos lá, eu vou estar continuando aqui. E agora falta aqui determinarmos aqui o corpo do documento, que é o body. Abro e fecho o documento. Abro e fecho o elemento body, né? E agora vamos começar a digitar aqui um texto. E para tal eu vou iniciar com a tag para parágrafo, que é tag P. Então vou estar inserindo aqui um parágrafo, né? E agora eu vou digitar o conteúdo desse parágrafo que a gente aprendeu, né? Pela abertura da marcação e o fechamento da marcação entre as duas, fica o conteúdo. E vamos ter a expressão aqui. No caso, o conhecimento é a base para desenvolver o intelecto. Então assim, temos aqui o conhecimento é a base para desenvolver o intelecto. Então no caso, vou colocar aqui só um sinal de exclamação, pronto, um texto qualquer, uma expressão qualquer. E agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou estar colocando alguns parâmetros de configuração desse texto. Então, primeiramente eu vou Ctrl S para salvar, e agora eu venho aqui no navegador, né, e aí pressiono F5, então clico aqui para atualizar, e você já percebe o texto se apresentando aqui para você. Tá? Então aqui já temos um texto no corpo do documento. Tá? Então dessa forma, eu vou estar agora fazendo algumas alterações. Por exemplo, a palavra conhecimento, eu quero ela em negrito. Né? Então para colocar em negrito, eu vou ter que tornar a palavra conhecimento, né, no caso aí, vou tornar ela em negrito utilizando marcações, e a marcação para tornar em negrito é a marcação B. Então, ó, eu vou colocar o B, a marcação de abertura antes, e a marcação de abertura depois. Se eu quisesse todo o texto, né, eu teria que colocar a marcação antes do O e depois do ponto de exclamação. Então, como você pode ver, eu posso ter elementos, né, dentro de outros elementos, ou seja, o elemento parágrafo, e agora temos o elemento, né, no caso aqui, B de negrito. Né? Então, ó, dessa forma, você já percebe o seguinte, que quando eu salvar esse documento aqui, ó, Ctrl S, e vir aqui também, ó, F5, você vai perceber que a palavra conhecimento agora se apresenta aí, ó, em negrito. Tá? Então, somente isso. Vamos supor que eu quero fazer o seguinte agora, olha só. Eu vou colocar antes do negrito, eu vou iniciar a tag fonte, e eu vou colocar assim, ó, font face, ou seja, com seu atributo, né, face, e vou colocar a expressão, deixa eu ver aqui, também, colocar em Arial, tá? E eu tenho que fazer o seguinte, depois do negrito, observe que, primeiramente, deixa eu logo fechar aqui, ó, isso tudo vai ser a abertura, tá? Isso tudo vai ser a abertura da marcação fonte, e o fechamento dessa abertura eu vou botar bem aqui, ó, barra fonte
e fecho, pronto. Então você percebe agora que a expressão conhecimento, que está marcada como negrito, agora também vai ter uma marcação que a precede, que é a de fonte, alterando através do atributo face o tipo da fonte para Arial. Vamos ver como é que se comporta essa ideia. F5, deixa eu salvar primeiro aqui, né, que não salvei, Ctrl S, agora F5. E você percebe que o resto do texto se mantém em um estilo de um tipo de fonte, porém a palavra conhecimento sofreu uma alteração. Tá? E se eu quisesse alterar a cor? Né? Então, ó, isso aqui é a abertura da tag fonte, tá? Da marcação fonte. A tag fonte, através do atributo face, alterou o tipo da fonte. E agora eu vou colocar a expressão color, que é um atributo que vai mudar a cor. E eu vou colocar aqui a expressão green, né, entre as aspas duplas, determinando aí um nome para o atributo color, de cor. Então eu vou pressionar Ctrl S para salvar, F5, e você percebe agora que o conhecimento é a base para desenvolver o intelecto. Temos o conhecimento agora na cor verde, na cor correspondente à expressão em inglês green. Tá? Então, ó, como você pode ver, isso aqui é o exemplo que estávamos falando ainda há pouco. Temos aqui inicialmente a tag fonte e temos dois atributos para a tag fonte, que é a face, que vai mudar com o seu valor a fonte, né, o tipo de fonte, e o atributo color com o seu valor, que vai alterar a cor aí, né, do seu conteúdo. Então toda essa abertura da fonte com seus atributos e valores ou nomes, e aqui o fechamento da fonte, então tudo que estiver no conteúdo desse elemento fonte, que no caso é o conhecimento em negrito, vai estar sofrendo alteração do tipo de fonte e da cor da fonte. Então você já conseguiu perceber o que é que podemos fazer com o tratamento aí de texto, né? Alterando aí através de parâmetros de marcação de linguagem, né? No caso o nosso texto. Mas lembrando que a gente ainda vai desenvolver muito mais nesse contexto, tá ok, pessoal? Então essa aí foi a nossa aula de hoje, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem estar comentando aí no vídeo ou então mandando um e-mail, tá? Aqui quem vos fala é o professor Anderson, então até a nossa próxima oportunidade. Foi um prazer trabalhar com vocês aí essa aula, tá ok? Um abraço!